Bate Pronto. Oferecimento Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil OneBet. Vai de bob.com. Boa tarde, amigos do Bate Pronto. E hoje eu começo o programa de uma forma diferente. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Jorge Jesus ressuscitou. Jorge Jesus se pronunciou e o Vampeta, o Piperno, eles já estavam tremendo nos corredores da Jovem Pan, porque o homem disse que quer voltar pro Flamengo, amigo. Deixou claro que quer voltar, deixou claro que espera até o dia 20. Vanderlei, você falou, né? O Vampeta lê a Bíblia. É verdade. Foram quantos dias para a ressurreição de Jesus? Ele morre no... Boa tarde a todos, né? Não, primeiro explica isso. Boa tarde a todos. Ele é crucificado na sexta-feira e no domingo de Páscoa, né? A história é essa. Agora é o seguinte... Então foram 3 dias, certo? Boa tarde foram 3 dias. É 3 dias. Essa notícia aqui... Agora temos 15. Temos 15 dias para ver se Jesus volta pro Flamengo. Professor, você vê como é que é, ó, o veículo de comunicações que nós trabalhamos pro mundo todo, né? Cobrindo tudo, tá na guerra na Ucrânia, na Europa, Brasília, Piperna tarde aí, os debates, Jornal da Manhã, Pingo nos Is, Morning Show, 3 em 1, a parada toda. E aí, quem deu essa notícia foi o Renato Maurício Prado? Foi, né? Renato Maurício Prado. Aí a gente tem, com todo respeito, é meu companheiro e tudo, mas tem um bundão que podia ter essa notícia. Olha! Que encontrou com Jesus no Leles, lá na autoria da Bela Cita, e ficou com medo. Do Galvão Bueno. E ficou com medo dessa notícia que tinha que dar de primeira mão na Jovem Pan. Aí, diretoria, o cara tava lá comendo o macarrão, o espaguete, não sei o que lá, marinara, carbonara. Encontrou o cara, sabendo que o cara podia dar notícia que ia ressuscitar. Pô, deu. Renato Maurício Prado, um beijo. Liga comigo agora, Renato Maurício Prado. Ó, Renato Maurício Prado deu a notícia. E você com essa notícia na mão? Pode ser. Queria sair pelas portas do fundo, saber rapaz. O seguinte. Medroso. Eu só quero saber o seguinte. Jorge Jesus vai voltar pro Flamengo, na opinião de vocês? Porque o que ele disse, pra deixar claro... nessa opinião eu quero ficar por último. Que ele quer voltar. Ele falou, isso é legal também, porque muito torcedor às vezes julga. Ele deixou claro, Marcos Braz e Spindel não fizeram o esforço que disseram ter feito pra volta dele pro Flamengo. Tem isso também. Uma fumaça já. Mas é verdade, é ele que falou, não sou eu que tô falando. Meu Deus do céu, você e outra tá no coisa, fogo do céu, Bruno. E outra coisa, você sabe disso. que é bom a gente deixar claro. Ele já falou, ele quer voltar e tem até o dia 20. Ele até o dia 20 espera pra voltar pro Flamengo. Eu já tenho notícias ali dos bastidores, não é suposição, que o Flamengo pode tentar um acordo com o Paulo Souza. O Flamengo pode tentar um acordo com o Paulo Souza. Tá aí a aspa, ó. Ao Renato Maurício Prado, tá? Tá toda Quero arrepiada. voltar sim. Tá toda arrepiada. Mas não depende só de mim. Rapaz, que tesão ele ter esse Jesus. Posso esperar até pelo menos o dia 20. Nossa. Depois disso, tenho que decidir a minha vida. Essas são as palavras de Jorge Jesus. Teve outra parte também, que eu vou até ali tava ali, o professor tava ali. Se é você, professor, já tava seu nome ali, Vanderlei Nogueira. Mas foi ele. Pra mostrar. Tá lá, Renato Maurício Prado, ele teve a chance. Pra mostrar, ó, tem isso aqui ainda. Não foi, Bruno? Você sabe bem, Bruno. Não, mas tem muito debate Bruno tava ainda. lá. Porque ele falou outra coisa que vocês cismam em dizer que não aconteceria. Tenho certeza de que se eu tivesse continuado no Flamengo, teríamos conseguido uma longa hegemonia por aqui. Estávamos bem à frente dos demais. Nilson César. A pandemia me afetou muito. Foi devastador. Fiquei completamente sozinho no Brasil. Ele alegou isso também. Pro torcedor que diz que ele foi ingrato, ele estava sozinho no Brasil por um ano e voltou também para estar com a família. Eu tô vendo que vocês estão descontrolados para falar. Então pode falar que depois eu só vou responder. Eu tô aqui só para responder. Então, eu vou ficar assim. O Mauro César,
O Mauro César também reagiu. Provavelmente amanhã a gente vai quebrar o pau Não aqui. vai estar amanhã, não. Não tá. Ah, então é só semana que vem. Tá mal, esse assunto vai Tenta levar ligar 10 pro Mauro dias. César. Vai lá. Tenta ligar pro Mauro César e colocar ele na linha com a gente. É. Olha aí a O Mauro revolta tem- do Mauro César, ó. Quero voltar ao Flamengo, mas não depende só de mim. Posso esperar até o dia 20. Depois tenho que resolver minha vida. Jorge Jesus. Aí ele coloca: lixo de postura do homem que abandonou o Flamengo em 2020. E isso independe de o trabalho do Paulo Souza ser bom ou ruim. Então agora é com vocês. Vamp, você não tá se aguentando. Você tá querendo falar, você ri, você abaixa a cabeça, pode se pronunciar. Pai, que Semana Santa, hein? É, De filho. Santa não tem Meu nada. Deus, tem nada. Estamos indo pra festa junina. Dia das Mães aí, mês de maio. Não é que é isso, noiva, é dia da noiva, né? Mês de maio. É. Dia das Mães, Jesus volta. Eu sei que ele. Eu não sabia que ele voltava assim, né? Em 15 dias, não. Pô. Ó, agora, falando sério, se eu sou Flamengo mesmo, eu digo, Paulo Souza, quanto é que custa tudo? Já que ia comprar o Andrés Pereira por 40 milhões, quanto é a sua rescisão mesmo? Se eu sou a diretoria do Flamengo, quanto é? A multa é de 20 milhões de reais e eu tô contigo, Vampeta, eu dou o dinheiro, Não, abraço sabe o quê? e Jorge Jesus no Ou Flamengo. se livra desse Jesus, que é um traíra. Esse aí é. Como é que você falou que é o nome dele, ô Vanderlei? Do Jesus? Jesus de Arimateia. Iscariotes. Jesus Iscariotes. Não, professor, tô certo não. Ou se livra de ver, ó. Ia comprar um atleta por 40 milhões. Desistiu. Pega esses 20 milhões e dá ao Paulo Souza. Eu tenho até a fórmula. Liga pro Petralha. Leva ele pra aí que o Filipão chegou, o cara é bom. Trabalha já no Atlético Paranaense. Que eu vou trazer Jesus de volta. E aí vai ver mesmo se continua essa, como é que ele falou? Hegemonia. Ou se acaba logo esse negócio do Jesus. Das duas, uma por 20 milhões. Onde ia comprar um atleta por 40. Se a presença dele reveste título, esse dinheiro é recuperável. Agora, quer uma puta de uma sacanagem. Meu Deus do céu. Agora, parece que ele é o primeiro ser humano no futebol a fazer sacanagem Não, também. mas pelo né? menos ele falou a pra todo indignação aí das pessoas, nossa, a ética, a moralidade, parece que ele é o primeiro. Não. Já vi vários treinadores Tá tudo- cavando vaga em clube com outro treinador no clube. E o professor envolve tudo, viu? Paulo de Tarso. É Paulo. Tá tudo lá. Jesus. E ó, a nossa enquete aí que foi colocada na tela é a seguinte, pode colocar de novo aí, Gabri, pra gente. Você aprovaria uma possível volta do Jorge Jesus ao Flamengo? Sim, 51%. Um desses 51% é meu, que eu votei. E não, Quem mais votou foi ele, só ele. 49% não. Bruno Prado, Vanderlei Nogueira, Piperno. Vanderlei Nogueira, vou passar primeiro pra você, que Eu tô você já, quieto aqui. você já deu um apelido pro Jorge Jesus. O Vampeta já deixou claro, ele contrataria. E você? Bom, o professor Jorge Jesus adotou a tática vale tudo. Ele lançou oficialmente, pela importância dele. Nenhum técnico pode atirar a primeira pedra. Isso acontece todo dia. Eu queria só dizer Obrigado, isso. foi o que eu falei. Não, mas peraí, nós estamos falando de Jesus, não estamos falando de outro personagem, mas eu estou dizendo só que nenhum técnico pode se pronunciar, porque isso acontece todo dia no futebol brasileiro. Técnico é contratado, entre aspas, 2-3 horas depois de um treinador ter sido demitido. Como se todo mundo fosse acreditar que foram suficientes aquelas 3 horas para contratar alguém. Isso já acontece antes. Quando um técnico começa a ser fritado, sobre a mesa do executivo que vai contratar um novo treinador, surge um pacotão de currículos. Então, na prática, é a mesma coisa. Agora, falando desse episódio, estamos falando de Jorge Jesus, que é um cara que marcou a sua passagem aqui com brilhantismo dirigindo o Flamengo. O que ele fez nas últimas horas realmente é decepcionante. Foi uma atuação, na minha opinião, desastrosa, né? Ele ainda dá prazo. Com o português
irmão português, com português no cargo e sendo fritado. Depois de por exemplo, do encerramento de uma partida, essa notícia surge e o jornalista tá aí para isso, para perguntar. O cara respondeu e repercutiu a resposta dele. Tá certo? Então ele foi desajeitado, deselegante, visita inoportuna, veio para infernizar, vai ficar mais um tempinho aqui. Absolutamente desastrosa a participação do professor Jorge Jesus. Às vezes o amor o faz cometer atitudes precipitadas. Às vezes o amor o faz tomar atitudes precipitadas. Não, e de amor você entende. O amor é tão grande que ele quer fugir pela porta do de amor você entende. Esse programa é de informação. Até o amor do apresentador ligou minutos atrás perguntando, ele ou eu? Falou isso no telefone. Eu ouvi, estava no Viva Voz. Dona Natália, é mentira ou é verdade? É verdade. Natália aí, ó. Natália perguntou, eu ou Jesus? Sem dúvida nenhuma, a resposta foi Jorge Jesus. Vamos jantar, Natália, que eu vou conciliar isso aí, Natália. É um negócio, eu sei que você não passou a noite acordada depois daquela declaração que você soube do Jesus. Professor, pisou na bola para valer. Se eu fosse o Flamengo, não contrataria o Jesus, claro, porque é a consagração de uma postura antiética. Eu falei, é até parceiro nosso, eu falei assim, poxa, vai ganhar, entre aspas, certo? O oposto do troféu LinkedIn. Se você tem que colocar uma postura antiética, troféu Jorge Jesus. Foi isso que aconteceu. Eu lamento muito isso, porque eu acho que ele teve uma passagem brilhante no Flamengo. Mas fora do campo, um desastre. Eu lamento pelo professor Paulo Souza, que depois do que aconteceu... E nenhuma manifestação do Flamengo, nada, porque tinha um minuto depois, o Flamengo tem que dar uma nota oficial. Olha, adoramos que ele nos ame, mas esquece. Né? Pelo menos você fala com 40 milhões de pessoas também, hein? Que estão aí, a maioria dos rubro-negros. A rede social hoje é volta a Jesus, volta a Jesus. Por isso que eu concordo com vocês. Realmente, essa postura do Jorge Jesus, ela joga a torcida totalmente contra o Paulo Souza. Não, e deu um cacete aí, porque você disse aí, deu um cacete aí nos dois dirigentes que foram lá tentar contratá-lo. Quer dizer, então já jogou também para cima do Marcos Braz, que por algum momento, ei, Jesus, amo você. Fez uma lambança lá, que eu já falei isso várias vezes aqui. Mas não importa, ele jogou contra os dois dirigentes que foram, dizendo que eles foram ineficientes. Agora eu tenho uma resposta também, Gabriel, antes da gente falar aí do Mauro César. O negócio é o seguinte, eu acho que o grande objetivo do Jorge Jesus nesse pronunciamento foi deixar claro que o que o Flamengo expôs para toda a imprensa, porque a gente cansa de falar aqui, dirigente usa a imprensa. Eles têm os seus jornalistas, eles passam informação e ele deixa claro, não foi feito todo o esforço que falaram que foi feito para o meu retorno. Porque é muito fácil para o Flamengo, pronto, Jorge Jesus parece que ele não quer, e a gente está lá na crista da onda. Eu tenho até a parte aqui do pronunciamento dele, que eu até anotei para a gente falar aqui no programa, que é o seguinte, Braz e Spindel, o Braz é o vice de futebol, o Spindel é o diretor de futebol do Flamengo, não me convidaram para voltar em dezembro. Sugeri que fossem para Portugal em janeiro, pois seria mais fácil. Sensação que tenho, isso é importante, a sensação que tenho é que já haviam escolhido o Paulo Souza e foram só cumprir a obrigação social comigo. Obrigação social com ele, pra mim, obrigação com a torcida. Vamos ali parecer que a gente tá em cima do Jorge Jesus. E isso o próprio o Benjamin Bach, apresentador do SBT, meu amigo, que é muito amigo do Jorge Jesus, já tinha falado comigo. Ele falou, Thiago, o Flamengo passa um esforço feito para trazer o Jesus que não foi feito como eles passam. Eu concordo. Então tem isso também. Não, eu concordo. Pro clube é muito fácil jogar a torcida contra qualquer um. Eu concordo. Isso surgiu e só reforça aquilo que a gente, pelo menos alguns, eu estou incluindo nesse pacote, falamos na época, que o Flamengo fez lambança, o Flamengo provocou o Benfica, o Flamengo foi na casa do Porto, assistiu o jogo e torcer para que perdesse, para facilitar a negociação, aparentemente. A diretoria do Flamengo cometeu
uma enorme lambança. Eu falei, só estou repetindo o que eu falei. Tem memória, as pessoas que têm memória lembram e também está gravado. Então está tudo certo. E o professor Jorge Jesus, eu acho que também pisou na bola, dificultou, não facilitou como poderia facilitar se amasse efetivamente o Flamengo. O seu professor Paulo Souza também deu um bico na Polônia, não podemos esquecer isso. Atenção, eu não quero... foi muito criticado por isso. Muito criticado, foi chamado de traidor lá na Polônia. Então, por isso que eu falei aqui que nenhum técnico tem que atirar a primeira pedra. Nós estamos analisando comportamento. Não é porque o A cometeu uma lambança que o B também tem a justificativa de cometer. É só isso que a gente está falando. Eu não estou falando que, nossa, é uma pureza esse mercado de treinadores e ele cometeu esse escorregão. Não, todos ou quase todos cometem isso. O que não se pode é aprovar, porque um fez, o outro vai fazer. Não é isso. O professor Jorge Jesus tem emprego, acha em qualquer lugar. Foi deselegante, foi não foi apropriada a presença dele no Brasil nessa época. Nós falamos aqui, vai desfilar, não é a época. A batata do outro está assando. Você tem tanta grana, vai passear nas Ilhas Malvinas, onde você quiser. Não faz isso com o cara, que é teu sangue. Mas eu concordo, Vanderlei. Mas também, como você falou, ninguém pode atirar pedra, não. Porque se a gente for falar de ética no futebol, aí parece que o Jorge Jesus, nossa, até pelos tweets aí que a gente tá vendo, eu acho também que é muito exagerado. Já vi muito treinador cavar e não ser criticado desse jeito. Não. Já vi muito treinador cavar. Muito treinador cavar. Agora, é a situação. Ele tá num momento que provavelmente é o divisor de águas. Ou eu vou ou eu não vou. Eu quero. E a gente deixou claro, parecia que poderia ser seleção brasileira. Ele quer o Flamengo. E Davi pode ir pra seleção também, irmão. Não, eu sei, mas ele deixa claro que ele quer o Flamengo. Ele deu, inclusive, data. Até o dia 20, eu vou esperar. E eu acho, não tô falando aqui da ética, realmente não é a postura mais adequada. O que eu tô falando é que ele não é o único. Isso acontece muito, como o Vanderlei já falou. Agora, se eu sou dirigente do Flamengo, eu faço igual o Vampeta. Na hora, Paulo Souza, vamos fazer um acordo aqui. Até porque... Eu faria, eu não tenho medo de falar o que eu penso, não. Vou ser espancado aqui no chat. Até porque eu gosto disso. É torcida, irmão. Torcedor briga no bar, conversa. Futebol é isso. Agora, se eu sou o dirigente, imagina a pressão no Rodolfo Landim se ele mantém o Paulo Souza e não ganha nada, que é o que eu acho que vai acontecer, tá? Pelo que eu vejo do time do Flamengo com o Paulo Souza, eu acho que é difícil bater Palmeiras, bater Atlético Mineiro. Pelo que eu vi de jogos aí em 5 meses. Agora, pode ganhar? Pode. Agora, se ele contrata o Jorge Jesus, ele não vai sofrer pressão nenhuma se ele não ganhar. Mas aí que tá o negócio, isso, né? Aí vai ser aquele negócio, ou o Jorge Jesus é o cara realmente, ou não vai ganhar nada e acaba essa pressão em cima de todo o treinador que vai pro Flamengo. E vamos lembrar que o Jesus já foi eliminado pelo Abel, quando o Abel ainda era um técnico iniciante, estava nas fraldas ainda lá no Palco da Grécia. Ele já tá chamando pra rivalidade do Palmeiras. O que eu tô dizendo é o seguinte, não há garantia nenhuma de que o Jesus vai chegar aqui e emplacar de novo, até porque ele voltou pro Benfica também, porque lá no Benfica se considerava o Jesus a eterna salvação, porque o time vinha mal, né? Resultado, ficou em terceiro no Campeonato Português. Foi o ano que o Benfica mais gastou dinheiro na vida, pegou o dinheiro do João Félix, enterrou, comprou um monte de reforço, ainda tomou 100 milhões de euros em empréstimo bancário e ficou em terceiro no Campeonato Português. Mas tudo isso para dizer o seguinte, você falou que do ponto de vista ético não pode jogar pedra no outro, porque os outros técnicos também dão uma cavadinha, é verdade. Eu já vi técnico ligar para dirigente, eu tô aí e tal. Mas uma coisa é o cara dar uma cavadinha e fazer isso aí. A outra coisa é o cara não só dar uma cavadinha, como fazer um pré-sal lá, porque é o seguinte, ele veio pro carnaval, se fantasiou, foi pra escola de samba, avenida. Ontem a gente viu um vídeo lá no puxador de samba lá com ele. Quer dizer, veio aqui de férias pra ficar o tempo todo infernizando a vida e ainda fala explicitamente, eu quero o lugar do cara. Isso eu nunca vi. Tudo bem que o cara também pode não ser a figura mais angelical, como o Vanderlei lembrou, que abandonou a Polônia, e é verdade, abandonou a Polônia no momento em que ele sabia que a Polônia não ia para a Copa, porque a Polônia ia ter que jogar com a Rússia e Moscou, ele sabia que ele não ia ganhar. Aí depois aconteceu a guerra, isso tudo, o caminho da Polônia ficou mais fácil, mas ele já não estava lá também e quebrou a cara. Tem convicção de que se ele pudesse antever aí que fosse ter guerra e a Polônia fosse ter esse caminho mais fácil para ir para a Copa do Mundo, é muito possível que
tivesse ficado lá. Agora, zero do ponto de vista ético pro Jesus. E a diretoria do Flamengo vai passar o atestado de que é uma banana se fizer isso agora, porque é o seguinte, como é que vai trazer de volta um cara que faz tudo isso e ainda por cima fala que o clube lá não se... Pô, o clube mandou 2 dirigentes lá para trazer ele de volta. Pode ter errado na estratégia, no timing, na semana, porque ele também disse que ele ia cair mesmo porque o presidente Luiz Felipe Vieira tinha sido empichado lá e tal. Então, assim... Por mais que o Flamengo tenha errado em algum momento nessa estratégia para repatriá-lo, para resgatá-lo, o Flamengo foi até lá, demonstrou interesse pelo cara. E tem mais uma coisa. Aí, seu Vampeta, é o seguinte, se eu sou o Paulo Souza, vamos então fazer um acordo, porque o Jesus está aí e tal. Vamos, você me paga cada centavo que está no contrato. Não abro mão de rigorosamente nada. Paga, você está me dando um bico de forma humilhante? Paga. Tá bom, mas paga. Quero ver pagar. É o que eu falei, é o que eu e o Vampeta a gente falou aqui. O Flamengo iria pagar 10 milhões e meio de euros no Andreas Pereira, o que não deve acontecer. Isso aí são 50 milhões de reais, quase 60 milhões de reais. Certo. Tá? Gasta o dinheiro no Jorge Jesus. Que coisa pedular, vamos queimar dinheiro para trazer o técnico. É o cara que fez o Flamengo jogar o melhor futebol da história do futebol brasileiro nos últimos anos. E depois ficou em terceiro no Campeonato Português. Tá bom, mas calma aí, a gente tá falando de Flamengo ou tá falando de Benfica? Mas aí que tá o negócio. A fila andou, já são 3 anos depois, então ficou em terceiro no Campeonato Português. Mas a tomou torcida, um toco até do esporte. Ele está falando do Flamengo, ele não tá falando do Benfica. Bruno Prado, qual a sua opinião? Então você não contrataria o Jorge Jesus? É humilhação trazer o Jesus depois de tudo isso. Mas é medo... Do quê? Opinião? Que isso? O cara deu um bico. É como a namorada que deu um bico no cara, foi lá, foi morar com ela, e depois, volta, meu amor, por favor. É um pouco de amor próprio aí. Bom, tem coisas aí, né? Primeiro que amor no futebol, isso é tudo cascata, isso não existe. Isso é tudo mentira. O Jorge Jesus não ama o Flamengo, o Benfica não ama nada. Ele ama o dinheiro e tá certo, ele tem que ganhar dinheiro. Não tem que amar nada. Até porque quando você perde, se ele volta aí e chega no fim do ano e perde tudo, vão odiar ele. Os mesmos que amam lá fora Jorge Jesus. Então, não tem que amar nada. Tem que... mimimi. Vai também. Não tem que amar nada. Então você tem que amar dinheiro no seu bolso e a sua família. Eu falo aqui, mas eu torço pro São Paulo. Se eu fosse profissional do futebol, eu tô no São Paulo, o Corinthians me oferece, mas eu vou pro Corinthians, é óbvio. Isso não tô nem aí pro São Paulo. São Paulo é problema do São Paulo. Então, eu vou pro Corinthians, Palmeiras, pra qualquer lugar. Se eu sou um profissional do futebol, que no caso eu não sou. Mas se eu fosse, você trabalha aqui no São Paulo. Você é São Paulino, sou. Mas o Corinthians tá me oferecendo o dobro. Beleza, amanhã eu estou lá no Parque São Jorge. Não tem problema nenhum. Então, isso aí é tudo cascata. Ele foi embora porque ele quis ir embora, né? Então, o que não tem problema, é só assumir, não, eu tinha uma proposta que eu achava melhor e fui embora, acabou. Né? Essa coisa, não, que eu estava sozinho, abandonado, triste, isso aí, o Abel Ferreira ficou mais de 1 ano sozinho aqui, ficou aqui não porque ele ama o Palmeiras, porque era bom negócio para ele ficar no Palmeiras, é simples. Não, Bruno, mas aí, não, sério, aí é um problema pessoal que a pessoa sofre mais, às vezes a pessoa sofre menos. Isso é verdade, o cara ficou 1 ano no Brasil... Sim. Sozinho. E ele renovou. E ele... Não vem nessa, não. O que E aquela nave. Isso, bom. O que você... Estourou. Você falou que o senhor é da bola? E a nave? Que nave, gente? Pergunta pra família. Ele ficou... Não, um mês ou 2 meses antes dele ir embora, ele renovou com o Flamengo. Ele renovou com o Flamengo 1 mês e 2 meses. Então, se ele tivesse triste, chateado, abandonado, ele não renovaria. Vai acabar meu contrato, eu vou sair, porque eu quero voltar pra casa. Ok, ele renovou com o Flamengo. Que aí apareceu o Benfica, ele achou que era melhor ir pro Benfica e foi. Até aí tudo certo. Só não... Essa conversa, né? Que eu estava abandonado, triste, sozinho, desiludido. Não, aí é brincadeira. E assim, de falar... Se eu ficasse, teria uma hegemonia. Eu posso dizer, sei lá, se eu fosse presidente da República, o país seria de primeiro mundo. Eu posso falar qualquer coisa. Do que não aconteceu, você pode falar, não seria. Tá, então prove que não seria. Assim, você falar do que não aconteceu é fácil, assim, você fala qualquer coisa. Não, assim, mas também... nós da imprensa somos os que mais falamos. Eu já cansei de ouvir aqui na Jovem Pan, ele não repetiria o mesmo trabalho.
Ele dificilmente repetiria o mas mesmo é verdade. trabalho. Mas por que é verdade? Porque é verdade. O Abel Ferreira Porque foi bicampeão da Libertadores. Então, mas você tem que ter retrospecto. Olha o que o Jorge Jesus fez em um ano. Mas você tem que ter um retrospecto concreto, certo? Que todo mundo sabe. A gente mesmo fala aqui, olha, você foi campeão do mundo, ou não é verdade? Não volta. O risco é muito grande. Claro, você não tem a antivisão do fato. O cara pode chegar e ficar 10 anos ganhando. Eu sei disso, mas seria raríssimo. O Parreira, se ele for um confessionário lá, ele vai... Não devia ter voltado. E o Filipão, então? Luiz Felipe Scolari. Se for no confessionário... Como é? Dona Lúcia. Só a Dona Lúcia, que você é o maravilhoso, aquela carta que vai ficar pra história. Então... Você ainda estava lá, você ainda vai ter a Dona Lúcia portuguesa, falava, Jorge Jesus, você precisa voltar porque nós vamos ficar com você 10 anos. Isso é o desejo, eu concordo. Mas então, que o Bruno falou o seguinte, ele também não pode prever, mas também as pessoas não podem prever que ele não ia ganhar. Mas é mais racional achar que é muito difícil fazer a mesma coisa. Mas porque ele ganhou tudo. Ele ganhou tudo. O mundo muda. Ele só perdeu a Copa do Brasil, que ele estava no começo de trabalho, e o Mundial num jogo duríssimo contra o Liverpool. Sim, porque o mais normal é perder. Em qualquer futebol, você pega qualquer time do mundo. O mais normal é perder do que ganhar em grandes competições. A gente fala, Copa do Mundo. O Brasil foi a seleção que mais ganhou Copa. Foi o que mais ganhou. Ganhou 5 de 21. O mais normal é perder, para qualquer um, e os outros ganharam menos ainda. Então o que ganha mais, ele perde muito mais do que ele ganha. Então isso é muito mais normal. E assim, a questão dele, o que eu acho muito complicado é, até dia 20, até dia 20 vocês mandam esse cara embora e me traz pra cá. Assim, é uma coisa. Vai com o Asmar também por essa. O Asmar falou, dia 20 tá chegando. Aí ele fala, os caras... Faltam 15. É a contagem regressiva. Aí você fala, os caras vieram aqui, não quiseram me contratar. Se ele volta, se eu sou o Marcos Braz e o outro, eu vou embora no dia seguinte. Mas não vai acontecer, porque também todo mundo quer ficar ali, Bruno, né? Mas seria. Não tem nem um mês que teve a Semana Santa, não é isso? Não foi um mês de Semana Santa. Então, eu vou resumir em partes bíblicas. É o seguinte, é verdade mesmo, partes bíblicas. Jesus não botou, a parada é o seguinte, pega o Landim, que é o presidente, né? Hoje tá tudo envolvido com redes sociais, né? Rede social pra lá e pra cá. Na rede social você falou que tá dando o quê? 51 a 49? Não, calma. Mas a gente não tá falando de torcida do Flamengo. Os 49 aí, 39 são rivais. Tá bom. Você pode ter certeza. Não tá a maioria querendo que vote? Você pode ter certeza. Faça que nem Posso Pilar, tá? Lavo minhas mãos. Lavo minhas mãos, não vejo crime nenhum nesse homem. É isso. E outra coisa, negócio de usar a imprensa. É verdade que dirigente usa a imprensa. Mas o que o Jorge Jesus está fazendo é usar a imprensa a favor dele. E a gente não sabe e a gente não sabe ainda, professor. O Renato Maurício tem relação com ele, então, o Benja. O cara que ele sabe que vão. Amanhã eu vou estar com o Benja. Já tem mais sim, hein? Amanhã eu vou estar com o Benja num evento. Eu falei com o Benja agora. Vou estar com o evento amanhã no Expo Center Norte com o Benja no evento. Mas tem uma coisa, professor. Tem a entrevista do Galvão Bueno que a gente não sabe ainda, que vai no ar o Bem Amigos, o que foi que ele falou. Também. Mas ele não vai mudar a versão dele. Tô falando assim, pode ter mais coisas, né? Claro. Não, mas só o fato de... Já falou, pronto. Não, isso já ficou flagrante, pronto, já revelou o objetivo, já deu um bico em quem estava no cargo, a gente já falou isso aqui, mas a gente falou com palavras doces, até com humor, quando a gente sabia que ele vinha pro carnaval. A gente falou várias vezes, vai pro carnaval, poxa vida, aproveitou o carnaval, vai ser um inferno, você lembra disso? Vai ser um inferno na vida dos Paulo Souza nesse período de carnaval. A gente falou. Agora ficou flagrante. E ainda veio essa declaração depois de uma atuação ruim do Flamengo. Isso. A atuação do Flamengo ontem contra o Tadieres foi ruim. O Tadieres poderia ter vencido o jogo e mereceu vencer o jogo. Agora, a gente vai mostrar aqui o Twitter do Mauro César. O Bruno falou sobre o Marcos Braz e o Bruno Spindel, né? Sim. Eu sairia na hora. Que não vão fazer. Mas não vão fazer. E a diretoria do Flamengo... quem bancou o Marcos Braz foi o presidente, tá? Os conselheiros todos queriam tirar o Marcos Braz até pouco tempo. Queriam até fazer um movimento para votar que dirigente que tivesse cargo público não poderia ficar mais no Flamengo, ter cargo político no Flamengo. O Marcos Braz, ele tem uma resistência gigante no Flamengo. Se ele fizesse uma reação, pode ser até uma chance. Que ótimo. Sim, muita então gente sai vai você. Gostar, claro. É isso. Então sai você e a pressão aumentaria no presidente. O Mauro César fez outra postagem aí no Twitter. Ele fala o seguinte: Jorge Jesus se acha maior e mais importante do que o Flamengo.
Tinha todo o direito de ir embora em 2020, mas saiu de uma maneira nada legal. Deixou o clube na mão e age como se os rubro-negros tivessem que ficar de joelhos diante dele. De fato, os sem amor próprio seguem assim. Então o Mauro César está falando aí que grande parte da torcida do Flamengo não tem amor próprio. Realmente, porque a grande maioria hoje é a favor do retorno do Jorge Jesus. Isso se mede por redes sociais, se mede pela repercussão aí do fato. Eu acho, realmente, pode ser. Agora, eu acho que é exagero falar também da forma como ele saiu. Porque nada se sabe no futebol do que acontece nos bastidores. Isso, Vamp, você pode concordar ou discordar de mim, você que viveu no futebol. Mas agora pelo que eu vejo, o torcedor não sabe a metade. Né? Mas isso aí agora todo mundo sabe, ele escancarou. É isso, o torcedor não sabe a metade do que acontece. E o Bruno falou... Como ele saiu, eu acho normal. Assim, ele teve uma proposta, se ele tinha uma multa, ele deve ter... Eu não lembro se ele tinha multa, deve ter feito o depósito. Assim, ok, isso tudo bem. Só não acredita nessa coisa, né? Eu não queria, mas eu fui obrigado. Não, aí não, né? Ele saiu porque ele me trouxe de volta. Ele saiu porque ele quis. Aí é dose. Ele querer sair, não tem problema nenhum. Trouxe de volta. Acho que talvez essa frase que tenha tocado o nosso apresentador aqui. Quando fala a palavra do amor, ele balança, mas talvez seja só essa palavra do Jorge Jesus que faz com que o Aismar ficou alucinado. Queria dormir aqui na sala de reuniões. Não vou sair da rádio hoje, porque me disseram que vai ter uma bomba daqui a 2 horas. Quer dizer, não dá. Quer dizer, é muito amor também você. Não. O que eu acho é que a gente julga às vezes as pessoas e a gente não sabe o que acontece nos bastidores. Não sabe o que acontece. Eu acho sim que o cara podia estar bem mal no Brasil, num momento de pandemia, um ano isolado, a família dele em Portugal. Cara, eu acho. Mas tem uma coisa. Mas o que o Paulo Souza fez pra ele? Não, isso que o Paulo Souza não fez nada. Então, isso que você mas eu não tô falando da ética. Essa conta não bate. Você tá falando disso, que ele se sentiu sozinho, a solidão, essa coisa toda. Você sabe que não é muito isso, mas de qualquer maneira é uma tese. Não, que dessa vez eu não sei mesmo não é hipocrisia. Então, mas no período da pandemia, a gente sabe quantas pessoas claro, e outra coisa. Mas não é assim. Claro, você, um não sente nada. Não foi o meu caso. Não, não sei disso. Não foi o meu caso. Um não sente nada, um não sente nada, o outro pode sentir. Você tem razão. A gente não pode avaliar o sentimento, a solidão se machuca mais ou machuca menos. Eu só estou dizendo que nesse episódio aqui, porque não é porque alguém faz igual ou porque a solidão machuca. Ele está atingindo diretamente um cara que está no cargo. A ética, parece que até o Aismar, que é apaixonado pelo Jorge Jesus, concorda que ele foi deselegante. Estou escolhendo palavras. Foi desajeitado, deselegante, não foi apropriada a presença dele aqui. É isso que a gente está abordando. E também não está transformando ninguém em santo aqui. Os outros, todos, a gente sabe disso. Mas nesse momento ele foi realmente desastrado. Foi um elefante numa casa de cristais. Foi isso que aconteceu. Só um detalhe, eu vim buscar no Google as datas, né? Então, renovação com o Flamengo. Está aqui no site do Flamengo. Olha, aqui notícia, Jorge Jesus, o Flamengo renova com Jorge Jesus por mais um ano, dia 5/6/2020. A pandemia estava desde março, né? 5/6/2020 ele renovou com o Flamengo. Aí, saída, 17/7/2020. Um mês e pouco depois. Essa é a conta, porque é o seguinte, o Jesus dizer que ficou aqui um ano longe da família... Pandemia. Não dá nem 3 meses aí. Lá, 4 meses só. Abril, maio, junho. Exato. Então, ou seja... E ninguém sabia ainda o que era, Ninguém sabia o que era. Ele teve de junho, julho de 2019 até março, pelo menos, de 21, de 20, para trazer a família aqui, fazer companhia. Por que a família ficou longe? Foram 4 meses que ele ficou sem a família aqui? De março. Calma, a gente também não falar sem saber. Não dá 4. Não, ele chegou... Foi quanto tempo de pandemia do Jorge Jesus no Rio de Janeiro? A pandemia começou em 3 março. meses e meio. A pandemia foi março. 3 meses e meio. 3 meses e pouquinho. Joga pra cima. Sim, ele pode ter ficado sozinho mesmo sem a pandemia. Assim, ele, 2019, que não tinha ainda a pandemia, talvez ele tivesse sozinho. Ele foi embora por aquilo que o Bruno falou. Proposta do Benfica, um gigante da Europa. Dinheiro. Ganhando bem e dentro do seu país. Que eu acho que não tem nada de errado. E já tinha uma fumacinha aí no negócio de família e tal. Pá. Que eu não acho que não tem nada de errado. Ele achou a proposta melhor e foi, ok. Eu só não acredito nessa coisa. Não, eu não queria ir. Não, queria. E ser deliciando. Pagar a multa. E ser deliciando, sabendo que estava partindo e deixando corações chorando aqui no Brasil. Que é verdade, porque ele fez um trabalho ótimo. Gente, mas a gente fala de um jeito. Eu vou chamar aqui o break
aqui na Rádio Jovem Pan e na TV Jovem Pan, mas a gente já tá voltando, então continua com a gente. 30 mil pessoas já no YouTube, hein? Galera, você que tá no YouTube, deixa o seu like, compartilha o link. Agora, eu também não entendo a forma que vocês falam. Deixou tanta gente de coração partido. Mas é óbvio que ele deixou tanta gente de coração partido. Perfeito. Olha o que a torcida do Flamengo viveu com esse cara. É a mesma coisa que o Abel Ferreira saiu hoje do Palmeiras. Sem dúvida. Todo mundo vai ficar de coração partido. Mas peraí, eu tô só afirmando que ele saiu. É um fato isso. Ele saiu, foi embora, sabendo que ele não tomou um bico nos fundilhos, no bumbum. Ele saiu, olhando pela janela do avião e vendo aqueles milhões chorando. O cara tem um sabor especial, né? Vander, estamos de volta à TV Jovem Pan, hein? De volta à TV Jovem Pan. O debate vai pegar fogo hoje até o final. Muito obrigado pela sua audiência. Fala, Vanderlei. E muito obrigado à galera do TikTok, hein? Da Jovem Pan Esportes, que tá bombando também ao vivo hoje aqui com a gente. O assunto tá gerando polêmica, tá gerando debate. Fala, Vanderlei. Então, eu dizia que ele saiu, ele não tomou um pontapé no bumbum, que quase sempre acontece com o treinador de futebol. Ele saiu por cima, indo para o país dele, recebendo um contrato legal, indo para um clube grande do país dele, para o Benfica, enfim, saiu daquela maneira, olhando pela janela e vendo aquela multidão, aquela massa chorando, ele está indo embora, o nosso grande treinador. Isso é uma delícia para um profissional. Sai pela porta da frente e sai todo mundo lamentando que ele saiu. Tá perfeito. Aí o que aconteceu? Aconteceu que teve tropeços e tal, o Flamengo começa a fazer comparações. Nós não fizemos ontem, Asmar, antes disso tudo, hein? Qual é um dos grandes pepinos do Paulo Souza? É a comparação. Porque o grande adversário hoje, o Palmeiras, está ganhando, fazendo gol e jogando legal. Então, mesmo que ganhar, ele tem que jogar bem, vai ganhar. Eu até falei, vai continuar 100%. Vai ganhar, mas não basta isso, porque vão fazer comparação com o grande rival. Quer dizer, além disso, não ganhou, perdeu 100%, e além disso, não jogou bem. Se ele falou, o Asmar comentou o jogo, falou o tempo todo que o time estava decepcionando. Você não falou? Falei. É isso aí. Mas é por isso que eu falo o seguinte. Viúvas do Jorge Jesus. Sofrem porque ele saiu. Gente, isso aconteceu quando o Muricy saiu do São Paulo. Isso aconteceu quando o Tele Santana saiu do São Paulo. Isso aconteceu quando o próprio Rogério Ceni Tite saiu do Corinthians. Saiu do São Paulo. Quando o Tite saiu do Corinthians. Então, isso é normal. Eu não sei porque sofreram com a saída do Jorge Jesus. É óbvio. Olha os números que eu vou passar desse cara no Flamengo. Primeiro, em um ano, ele ganhou 5 títulos. Por isso que eu discordo quando falam, ele não ia conquistar mais títulos se ele continuasse. O cara conquistou 5. Eu acho que pelo menos um ele conquistaria. Ele conquistou Libertadores, Brasileiro, Supercopa, Recopa Sul-Americana e Carioca. Nesse mesmo ano que ele conquista 5 títulos, ele só tem 4 derrotas. Ele tem menos derrota do que título. E os números de Jorge Jesus são os seguintes. 57 jogos, 43 vitórias, 10 empates e 4 derrotas. São números impressionantes, então é mais do que o normal que o torcedor do Flamengo sofra com a saída de um cara que fez história assim. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan, então agora, como diz o Vamp, é multiplataformas. Vamp, esses números do Jorge Jesus, em um ano, 81,28% de aproveitamento. É normal, torcedor. É por isso que o professor Vanderlei falou, esse amor todo, né? Ninguém falou aqui que ele foi o Flamengo que mandou embora, que deu um bico nele, como e também ninguém minimizou as conquistas dele. Ele foi importantíssimo para o Flamengo. A gente sempre fala que a gente fala do Sampaoli dele, momento diferente. O melhor time do século XXI. Tudo isso. Nós estamos falando desse episódio agora. Antes do Carnaval nós levamos um pouquinho de humor. Agora não. Agora foi uma quebra total de ética profissional. Mas está sobre a mesa a discussão, claro. Vocês acham que tem risco do Paulo Souza cair diante dessa situação? Ou vocês acham que a diretoria do Flamengo vai bancar? Meu irmão, do jeito que você é envolvido com rede social aí,
Hoje vai esquentar. Quando vai comer até o dia 20. Já esquentou, Vamp. A gente tem 31 mil pessoas com a gente aqui no YouTube. 31. Tá todo mundo querendo saber desse assunto. Então, é o Jorge Jesus, vai voltar pro Flamengo? Tá Não- todo mundo querendo saber. Tá todo mundo querendo saber, você tem razão, tá todo mundo querendo saber o que o Flamengo achou disso. Porque não é o, com todo o respeito, vai, um Zezinho que deu uma declaração dessa, o Flamengo ignora, tudo bem, todo mundo me ama, o Flamengo é apaixonado, é apaixonante, tudo isso a gente sabe. O Jorge Jesus deu essa O declaração. Flamengo já chegou no Rio? Só Já isso. chegou no Rio hoje, já? Já. Da Argentina já deve estar no Rio, né? Não, já, Foi Flamengo já tá no completado Rio. tudo. Já chegou. Então tem fumaça agora à tarde. Você imagina o professor Paulo Souza no avião de Córdoba pra cá recebendo essa notícia? É, isso aí. E uma coisa sobre Dira, se vai contratar, se vai manter. Eu não. Mesmo se hoje o Flamengo divulgar uma nota oficial, lamentamos, não sei o quê. Eu não embarco assim na. Não, se ele falou, vai manter. Em dirigente nenhum, de nenhum clube. Mas ainda daria. Paulo, a gente não pode segurar a língua do Jesus. Sim. Tá certo? Ele falou, mas em cima dessa declaração a gente tem isso para dizer. Professor, Eu se as acho isso. organizadas chamam os dirigentes de telefone, precisamos reunir, traz o cara. Tá feito. Derrubaram o Silvino. Tá como? feito. Se as organizadas do Flamengo, e eu sei o que as organizadas do Eu Flamengo. concordo com você. Marcar uma reunião em office, sem ninguém saber por telefone, traz o cara. Não importa, tamo junto. Traz só ele Dirigente pra é dar sensível a isso. jeito. É na hora, na Bastante. batata. Batata, Eu- você não achou? Não, eu acho. Eu acho que tem grande chance disso acontecer. Inclusive, a informação que eu recebi é que já tinha um movimento dentro do Flamengo para tentar um acordo com o Paulo Souza. Um acordo. Ou seja, é o Flamengo. Esse é o momento certo. É o Flamengo tentando fugir dessa situação de uma multa rescisória de 20 milhões de reais. Isso aí. Claro que o Paulo Souza não vai aceitar. O acordo ficou mais caro agora. É isso. Agora, um dos acordos que podem estar em pauta é que o Flamengo pague o salário do Paulo Souza enquanto ele não arruma um outro destino. O que eu também duvido que o Paulo Souza toparia. Não sei vocês. Eu acho que o Paulo Souza, depois do que aconteceu hoje, ele vai fazer o máximo possível e com razão para atrapalhar a vida do Jorge Jesus. Sim. Não vamos esquecer que o Paulo Souza já se pronunciou sobre isso 20 dias, um mês atrás. Ele deu uma coletiva e falou. Menos que isso, né? Tem menos de 10 dias. É tem isso menos de aí, 8 que ele dias falou, isso. pô, que negócio é esse cara toda hora falando, né? verdade. Então, Se eu sou o Paulo Souza, o acordo no parágrafo tal do contrato Isso. está escrito aí o valor da multa. O acordo é esse. O acordo Vocês é querem me esse mandar aí. embora, tá no Mas contrato. a Mar aí. deu um gancho aí que a gente tem que levar em conta. O futebol não se sabe tudo. Sabemos pouco, aliás, diga-se, passagem que acontece nos bastidores, né? Mas nada impede de alguém que tem interesse no Flamengo, alguém importante no Flamengo, atenção, não é informação. Eu estou dizendo que pode acontecer, é hipótese. Alguém, Jesus, Solta. dá mais uma forçada de barra aí. Solta. Pode, claro. Alguém, que tem. entendeu? Solta. Dá mais uma forçada de barra. Se alguém te perguntar, e o jornalista de forma oportuna perguntou, tem que perguntar mesmo, tá certo. Se alguém te perguntar, dá uma forçadinha aí. Isso mesmo, professor, sabe por quê? Eu vivi isso na minha carreira, só em um momento da minha carreira, na minha carreira toda, quase 22 anos, uma vez o vice-presidente do Corinthians me chamou na sala e falou assim, vou mandar o Carpegiani embora. E aí, vamos mandar? Tem outro nome? Eu falei, eu nunca participei disso nada na minha carreira não, viu? Como era o líder daquele momento do time, ele falou, vou mandar só de você dizer que sim, que eu tiro agora. 2007. Sim, 2007. Quando caiu. Que Deus o tenha, o seu Nésio Cury. Me chamou, Vampeta, você é um cara querido, vem tomar um café aqui comigo, no Bar da Torre. Eu achei que eu tava com uma moedinha atrasada, eu digo, vou receber. Vou mandar o Carpegiani embora agora. Tira ou não? Eu falei, não, nunca participei disso não, seu Nésio. E o seu Nésio Cury, quem sabe mandar, quem mandava no Corinthians mesmo era o seu Nésio Cury. É ele, Alberto do Alibe e Vadielu. Eu sei, mas o seu Nésio Cury, se o Parque São Jorge estava limpo, se ele viesse andando, o cara arrumava qualquer jeito, tudo limpinho para ficar mais limpo ainda. E o seu Nésio Cury, então, quer dizer, tem isso mesmo, de chegar a fossa lá, dar mais uma entrevista aí que a gente derruba o tiro do Eu cara. também acho que ele Agora, não tá totalmente Vamp. sozinho nessa, não. Eu acho que, não sei se é a direção, Desembarcou, se é o presidente, mas não desembarcou no sozinho Brasil ele não no tá descobrimento nisso, sozinho, não. Agora, Vamp, uma situação que você falou, né? Que o jogador importa. Muita gente falou, panela. Aí não é panela, tá?
É informação. A maioria dos jogadores queriam o Jorge Jesus. Queriam o Jorge Jesus, trabalharam com ele, a maioria que trabalhou com ele queria o Jorge Jesus. E falam com o Jorge Jesus até hoje. Isso é informação. Quando eu dei essa informação no canal Pilhado, que é o meu canal no YouTube, eu falei, o Jorge Jesus vai encontrar com alguns jogadores do Flamengo no Rio de Janeiro. Foi jantar no Carnaval, os caras não foram pro jogo. Mas eu falei isso antes. Foi jantar com o Jorge Jesus. E aí falaram, mentiroso. E aí depois saiu fotinho dele jantando com o Gabigol. Encontrou com outros jogadores, mas não em lugares públicos. Os jogadores gostam do Jorge Jesus. Tem essa situação. Velho, quando você descobriu o Brasil foi descoberto, o cara não veio sozinho, o Cabral não veio sozinho. Veio as esquadras com ele, tinha mais gente. Então tá tudo aí informado. Não é ele não tá sozinho. Eu acho que ele não tá sozinho. E eu acho sim que pode ter conversa de jogador ali com a diretoria falando sobre a situação. A gente sabe como é o mundo da bola. A maioria do time do Flamengo é fechado com o Jorge Jesus. A maioria do time do Flamengo, inclusive alguns que eu conheço, falavam com ele no período da negociação. Ele conversava, ele queria saber como estava o time do Flamengo, como é que estava o elenco, como estava a cabeça de cada jogador. Ele já se interessava em trabalhar no Flamengo antes de fechar com o Paulo Souza. E o time, o grupo, a grande maioria daqueles que trabalharam com ele, querem o retorno dele e continuam conversando com ele. Isso aí é informação. O Vampeta falou um negócio uns 15 minutos atrás aqui, que vai ser o desdobramento disso aí. Na verdade, essa história do Renato Maurício Prado, eu tenho convicção de que furou o que o Jesus já devia ter dito lá pro bem, amigos. Eu duvido que o Jesus, com essa intenção de falar pra todo mundo que quer voltar, ficou um tempão com o Galvão e não falou isso. Duvido. E aí os caras tomam esse furo e aí hoje, amanhã, depois começa a soltar pílulas, trechinhos. Não perca segunda-feira. O Jesus vai contar tudo. Então, olha só que é todo mundo ligado. É todo mundo ligado. A Plim lógico. Foi ligado a Plim, todo mundo ligado ao Flamengo. Aí você não olha, aí você teve a oportunidade, você chegou. Você não vai reconhecer o meu mérito? Você pipocou, era pra estar junto da panela. Você era da Plim também. Eu falei com Jesus. Pipocou, era pra estar aqui, professor, era pra Jovem Pan, tá vendo aqui, ó, exclusiva. Eu falei com o Jorge Jesus. Eu não sei nem se tava armado de você querer sair pra não dar vazar pra nós aqui. Você só falou de amor com ele. Ô Jesus, não dá esse furo pra Globo, não. E aí ele foi e falou. O Renato. É o seguinte, né? Pode acontecer tudo nas próximas horas, a gente sabe. Eu acho que a história da seleção foi pro espaço. Acho que foi para o espaço. Acho que pode acontecer dele voltar para o Flamengo. Mas a gente está só analisando aquilo que foi o assunto das últimas horas. Realmente é um negócio confuso. Eu queria só saber o seguinte, né? Ele jantou com o Luiz Castro. Não foi? Tem fotos lá? Tava lá no jogo do Botafogo? Isso. Foi no jogo do Botafogo. Então, ele ficou até feliz com a manifestação da torcida do Botafogo, achou bonita a torcida do Botafogo, ele achou legal lá. Tudo bem. Até aí, tudo bem. Tudo certo. Ele estava aí e tal. Ele com o Luiz Castro. Ninguém disse que houve um contato, nem que seja por telefone, com o atual português técnico do Flamengo. Né? Ele poderia perfeitamente ter, olha, tô aqui, bicho, ó, tá tudo certo, bom trabalho aí. Nada disso aconteceu. Eu queria saber exatamente, jamais vou saber, o que está passando nesse instante na cabeça do professor Paulo Souza, ou o comentário que ele fez sobre isso. Acho que a gente não vai saber nunca. Agora eu fiquei com uma dúvida com uma coisa aí. O Paulo Souza falou assim, mete essa que eu quero ir embora e vou pegar os 20 milhões. Já descobrimos o Brasil mesmo, já tiramos mais uma moeda dele. E vamos embora. E o Jesus conversou com o Luiz Castro? Conversou com o Luiz Castro. Mas então, contra quem que o Paulo Souza joga domingo aí no final de semana? O Botafogo. Eu pensei, bem lembrado. Faz aí a minha pai, ajuda aí. Já deu coloca a baiana nessa bola. Faz isso aqui, dependendo da proximidade. Isso. Castrinho, que eles estão íntimos. Eles são íntimos. Eu imagino. Sim, Jesus. Um chama de Jesus, tá na cara. Ele chama o Jorge Jesus de Jesus e ele chama de Castrinho. Ou Luizinho. Imagina, professor, olha só.
só, olha a merda que pode dar essa parada. Domingo. Puta que pariu, a pessoa sai 2 gols contra. Nossa. Não. Vai que a bola bate no Felipe Luiz na Que nem cabeça. o Arão, O Arão faz o gol. Olha a merda que deu esse Os Olha, últimos a teoria, 3 gols do veja Flamengo só, na Libertadores até foram hoje, contra. 2 com a Católica até ontem, hoje né? existe Tomou a teoria, ontem a favor, até hoje, né? Bruno, existe a teoria da Sim. conspiração com a Copa de 98. Mas ó, o que o Bruno falou é verdade, hein? O Flamengo fez 3 gols O contra Flamengo na fez Libertadores. 3 gols. Né? Não, o do Pablo eu não considero contra. É. O do Pablo ali foi um desvio. Não, eu vou ainda Mas ali melhor. por conta do Eu vou Arão, esquentar mais ainda, botar mais pimenta. Se for assim, eu Sai acho... um pênalti e Gabigol não perde pênalti. Perde nesse perde nesse Meu Deus. Gabigol, Olha aquele que cara que fuma- o Jesus, olha que fumaça esse o cara Jesus foi elogiou o arrumar. Gabigol. Teoria da, teoria da Olha que conspiração. fumaça esses caras A Copa falam. de 98, Jesus. até hoje o pessoal diz aí, alguns brincalhões, dizem que o serviço secreto francês invadiu a concentração brasileira, deu 2 gotinhas na água do Ronaldo e deu aquela confusão. A teoria da conspiração. Teoria da conspiração. Acontece isso, bem lembrado. Tem Flamengo e Botafogo. Aí acontece uma tragédia lá no futebol do Flamengo, perde, alguma coisa assim. Tá certo? Quer dizer, um complô português. português, Atenção. é. Um complô português. Certo? ninguém vai virar por quê? piada. Luiz Castro, Jorge Jesus Professor. e Paulo Souza. Quer dizer, Professor, no Campeonato Carioca, a gente, você acompanhou bem, teve um lance que o Flamengo ganhou do Botafogo, mas teve um pênalti pro Botafogo. Teve, eu vi esse jogo. Escandaloso que o VAR não O chamou. jogo tava 1-0. Esse jogo Foi em em Bra- cima do Matheus Nascimento, ó. esse jogo é em Brasília, professor. Olha a situação que criou. Né? Uma torcida do Brasil. Nós estamos acompanhando os corintianos, palmeirenses. O Brasil todo está acompanhando. Porque quem acompanha o futebol, tá todo mundo, toda a torcida está vendo isso. É lógico. Aí domingo é lá em Brasília, Bruno Henrique vai e perde um gol. Ou o Gabigol vai e perde um pênalti. Ou sai uma falha de alguém. Olha que situação. Olha que situação colocou também pro jogo. Não, hoje Vamp, só se fala nisso. É capa de todos os Tava vendo o programas. jogo com o treinador do Botafogo. Ficou. Rapaz, que nem Antônio Fagundes fazia uma novela. Vou falar dessa uma aí. coisa, hein? E Tony aí, Ramos, ninguém. a casa cai lá, né? O jogo acaba 0-0, 1-1. Os caras batendo lá no Paulo Souza. E já chamada lá no Plim Plim pra entrevista exclusiva com Jesus a segunda. E a Flávia, isso. Professor, e a Flávia Mimimi Pronto, torcendo pra que perca. Primeira vez que ela vai torcer pro Flamengo perder. Mas muito flamenguista vai torcer pra isso acontecer, você não tem a dúvida. Você não tem a dúvida. Agora, Pô, que filme, cara. Esse filme é melhor do que mas o próprio Mauro Paixão de César, Cristo. o próprio Mauro César, ele Paixão de deixa Cristo claro. perde longe desse filme. O Mauro César, ele faz uma crítica, né, à postura do Jorge Jesus, um lixo de postura, mas até ele fala, independe do trabalho do Paulo Souza. Claro. Porque eu desafio qualquer um que tá no chat, que tá aqui na mesa, o próprio Mauro César, a me dizer a evolução que teve o Flamengo com o Paulo Souza. Eu não vejo evolução nenhuma do Flamengo com o Paulo Souza. Ontem até eu tava falando com o Piperno. O Flamengo do Renato Gaúcho Sim. jogava melhor que o Flamengo do Paulo Souza. Não, isso aí- Que foi tão criticado. E foi criticado em 6 meses de trabalho. Hoje o Paulo Souza já tá indo para 5. Então também, mas é muito cedo. Por que com o Renato não foi tão cedo? Foi humilhado, foi espancado o Renato. E o Paulo Souza não faz um bom trabalho. O Canini hoje à frente caiu do com Flamengo. 21 dias. mas por Não, isso sim, que... mas o que eu falo Por não isso que é só a repercutiu. pressão do Jorge Jesus. É porque o torcedor também vê que o Flamengo não tá tendo boas atuações. Tá fragilizado. É, Tá o Flamengo Eu vou tentar ajudar tudo isso aí. Mas isso não Olha, justifica. Agora- Isso que ele tá Eu sei. que o Osmar tá falando, tem razão. O time, ele tá deixando o bumbum na janela. O time não tá legal. E ele achou a oportunidade. achou a oportunidade. Ó, o Se Flamengo tivesse tá jogando goleando, mal, é a hora de eu falar. se tivesse goleado, faz de conta. Palmeiras goleou fora. Ontem, outra goleada do Flamengo. 5-0. 5-0. Aí sai e o time jogando bem. Certo? Se o Jesus falasse isso dessa maneira, não sei se o apoio que muitos entendem que está acontecendo com uma possível volta de Jesus seria o mesmo. Olha, o time está balando, calma. Não, o time não está legal. Ele pega e fala isso. A gente não está valorizando. Eu também acho que o Flamengo pode jogar muito mais do que está jogando. O trabalho dele não é para arrancar suspiros, o do Paulo Souza. Eu sempre acrescento que jogadores estão jogando menos do que podem jogar. Tudo isso. Mas
O problema é a ética profissional. Isso vale para todo setor. Não pode fazer o que ele fez. É ruim. É ruim. Ah, mas o Paulo Souza deu um bico na Polônia, traiu. Ele tem lá, tá? Traidor. Verdade. Ele também não é um exemplo de ética, não. Não. Que ele fez. Não, isso. Todos, ou quase todos, ou muitos fazem isso. Tem lá um jornal, o principal jornal da Polônia, tá lá. Eu nem sabia o que queria dizer, aquele monte de letra complicada. Eu traduzi lá. O traidor foi embora. Ok, mas não é porque um faz isso que a gente vai falar, tá vendo? Ele fez a mesma coisa. Não, é isso. Não pode fazer um negócio desse. Eu quero só deixar claro, já passando pro Bruno também, pro Vamp, pro Piperno. Eu tenho uma solução. É o seguinte, também não dá pro Paulo Souza dizer, se ele cair, vai que ele cai, que foi só culpa do Jorge Jesus. Ele não fez um bom trabalho. Por enquanto, o trabalho do Paulo Souza no Flamengo não é bom. Gente, ele não conseguiu ganhar nem o Carioca. O Carioca, todos os treinadores que passaram pelo Flamengo recentemente ganharam o Carioca. E ganharam com o pé nas costas. Vamos lá, vamos jogar o Carioca, vamos ganhar. Ele nem o Carioca ele ganhou, perdeu pro Fluminense, que tá com um bom time, mas que tem um elenco muito mais fraco do que o Flamengo. E ele não joga. O Flamengo dele, o que o Flamengo jogou ontem, o que o Flamengo jogou contra o Sporting Cristal no primeiro jogo, que também jogou muito mal, mas ganhou porque o time é muito fraco, ele não tem. O Flamengo do Paulo Souza, eu desafiei aqui no chat, inclusive, me diga uma evolução. O Flamengo continua com os mesmos pontos fracos. É na defesa, é uma defesa frágil, é uma defesa que muitas vezes não tem cobertura, lateral aberta, Avenida Isla aberta. E além disso, o Flamengo ontem, por exemplo, talento individual. O Arrascaeta achou um chute, o Gabigol achou o Pedro na posição, um belo passe, e o Flamengo conseguiu empatar um jogo que ele jogou pior. Então o que eu digo é o seguinte, se o Paulo Souza cai, que é o que eu acho que não vai acontecer, também não dá só para ele culpar o Jorge Jesus. A solução tá sobre a mesa. O Bruno, o Paulo Souza foi dirigido pelo Filipão na seleção, não, né? Talvez, vou dar uma olhada, mas acho que não. Mas acho que não, e se for, professor, tudo ali em Portugal, o Filipão trabalhou lá. Sai daí, pega essa multa e vem pra cá. Eu sou agora diretor de futebol do Atlético Paranaense. Vem ver a nossa estrutura. Já teve um técnico português ano passado, já tem experiência. Resolve tudo, paga a multa, o cara ainda vai receber mais uma moeda lá. Não é um descobrimento? Eu acho que o Paulo Souza, ele vai sofrer uma pressão tão grande que até pra ele, a não ser que ele tenha muita personalidade, ele pode ter, né? Porque você mesmo falou que a carreira desse cara, o que ele já ganhou como jogador, realmente ele é um cara de personalidade forte. Seleção, tudo. Agora, também tem um outro lado. Tem um lado aí dele falar, pô... É que o Bruno fala, se gosta de dinheiro, vai lá no artigo 3, lá onde tá multa, eu aceito, e topa uma proposta do Atlético Paranaense, que tá sem treinador. Filipão tá lá. Não é isso. Assim, o acordo tem que ser. Me chame pra fazer. Filipão já fechou lá, cara. Diretor de futebol. Não, diretor, ele vai quebrar o galho como técnico. Vamos trabalhar com o Filipão. Técnico interino. Agora eu quero saber se o Filipão já foi treinador dele. Não, acho que não. Não, ele, o Rui Costa, o pessoal se pegou foi muito pouquinho, mas acho que não. Mas deve se conhecer. Tudo ali em Portugal. Sem dúvida. Mas acorda se. E vai sair com dinheiro no bolso, ainda trabalhando aqui. Sim, tem que pegar toda a grana, tem que pegar até o último centavo. Igual o Domi fez. Solução dada aí. Aliás, eu sou igual. O Rogério pegou a multa no São Paulo na primeira passagem. E o Rogério mas tem que pegar uma coisa, outra coisa. O Flamengo, eu vi o Petróleo sair aqui, o Flamengo vai ganhar 70 vezes. E é estrangeiro. Sim. Nós temos que falar, porque se fosse um técnico brasileiro, procura os seus direitos, você vai receber um dia, talvez. A gente deve, não nega, mas vai pagar qualquer dia. No caso de um técnico que é estrangeiro, tem registrado seu contrato também junto à FIFA e tal, é à vista. Só pode ter acordo se concordar. Por exemplo, Gesualdo saiu do Santos, sabia que o Santos estava numa pindaíba terrível. Me paga em 5 anos. O senhor concorda? Concorda, então tá bom. Então acabou, mas não pode atrasar. Se atrasar, suspendemos, não contrata ninguém e tal. Com o Flamengo, o Paulo Souza sabe que tem um cofre lá, beleza. Um cofre reforçado. Não tem um mês que vocês estão falando aí. Cheque, ter logo, boa tarde, TAP. O Domenech não tem um mês que recebeu 11 milhões. Bora. 11 milhões. Não, o Domenech recebeu 11 milhões e o Rogério Ceni 3. O Rogério Ceni também tinha uma multa de 3 milhões de reais. O Flamengo pagou e um abraço. Tomara mais dinheiro do André Pereira que você falou. O Petróleo saiu da mesa aqui falando assim, agora na reunião que teve, falou: o Flamengo quer ganhar 70 vezes mais, não sei o quê. Eles estão tudo, vendeu o Santos, o goleiro, não foi pra lá? Ali já conversa. Eu acho, pelo que eu conheço de europeu, né, principalmente dos treinadores europeus,
Eu acho que o Paulo Souza vai dificultar ao máximo a vida do Flamengo e do Jorge Jesus. Em função porque aí disso, né? É o que a gente está falando. Faltou ética do Jorge Jesus? Faltou. Ninguém aqui concorda que foi super normal. Eu só falei que eu já vi isso muitas vezes. Muitas vezes treinador cavando vaga, com outro treinador ainda no comando. Isso sempre acontece no futebol, como o próprio Vanderlei, que trabalha há quantos anos no futebol, Vander? Há alguns anos. Você estava lá... Quantos anos? 45, 50 anos. 45 anos ele trabalha na imprensa esportiva e ele também já viu várias vezes. Agora, é um exemplo de ética? Não. Então é óbvio que o Paulo Souza, ele vai fazer de tudo pra ferrar o Jorge Jesus. Vai fazer. Ele vai querer. Ele vai falar, pô, ele quer me derrubar? É sério que ele fez tudo isso pra botar pressão em mim no momento que eu tô tentando começar a alavancar meu trabalho no Flamengo? Então, eu também não vou ceder. Galera, a gente vai continuar o debate no YouTube da Jovem Pan. Vai lá, Jovem Pan Esportes. Corre pro YouTube da Jovem Pan Esportes que a gente vai ficar até 1h30 lá. youtube.com/Jovem Pan Esportes. Corre lá e a gente fica até 1h30. Muito obrigado pela sua audiência na TV Jovem Pan. Seguimos na rádio e no YouTube. Break na rádio Jovem Pan. Fala, Piper. Não, você quer postar que daqui a pouco no jornal A Bola, o Paulo Souza faz lá uma ligação para um amigo dele, lá um repórter. Enfim, o Vanderlei Nogueira, do jornal A Bola, é o seguinte, Vanderlei, vou te contar tudo agora que está acontecendo aqui, porque esse malandro desse Jesus, porque, olha, o vem cara... Carnaval. Vem pro carnaval, o cara articulou toda a bancada dele aí. Aliás, você lembrou bem, viu? A geração 85. Você lembrou bem. Isso está fervendo na imprensa de Portugal e na imprensa que dava destaque todo para a saída, para a chegada pro retorno do Jesus naquela oportunidade, para a chegada do Paulo Souza. A imprensa latina, né? Os franceses, italianos, espanhóis, os portugueses ocupavam muito aquele espaço antes de chegar o Paulo Souza e não ter definição com o Jorge Jesus. Você falou uma coisa certa. Hoje lá, pode abrir aí nas redes sociais. Tem Brasil todo dia. É o assunto. Porque hoje, todos esses grandes jornais de Portugal têm praticamente uma editoria de Brasil. Um dia o Paulo Souza, outro dia o Jesus, outro dia o Vitor Pereira, o Abel. Todo dia tem brasileiro. E esse assunto aqui dos dois, eu olhei os três agora, a bola, o recorde e o jogo, já tá fervendo. E, inclusive, emendaram com a história do Jesus e o Pizzi. Porque o Jesus brigou lá com parte do elenco do Benfica no fim do ano. E aí ele fala, eu caí porque o Luiz Felipe Vieira caiu, o presidente novo, né? Eu tive atrito com ele, porque o Pizzi também pisou na bola. Então, quer dizer, o Jesus já é assunto hoje, independentemente dessa história do Paulo Souza. E com o Paulo Souza, mais ainda. Agora, só por coisa ruim. Pra você ver como isso repercute em Portugal. Uma das primeiras mensagens que eu recebi, logo que vazou, né? Que o Renato Maurício Prado vazou essa informação, deu a notícia. Podia ser nossa, né? Foi de um repórter português. Foi de um repórter português de uma TV portuguesa. Ele me mandou, viu isso, amigo? Então, realmente, os caras estão de olho e é uma notícia que ela vira internacional. Lógico, sem dúvida. Não é só uma notícia no Brasil. Olha quantas pessoas estão falando disso agora. Todos os programas esportivos estão falando disso agora. E vamos ser sinceros, o Jorge Jesus sabia que isso ia acontecer. Claro. Ele sabe que isso vai repercutir com a maior torcida do Brasil, 40 milhões de rubro-negros, e com os rivais também, que vão ironizar, que vão falar viúva do Jorge Jesus. Olha o quanto... A gente bateu 34 mil pessoas, a gente tem agora aqui 33 mil pessoas para saber sobre esse assunto. Imagine os portugueses que torcem pro Benfica, pro Porto, pro Sport, pro Braga, falam, pô, esse cara tem a maior moral no país. O jogo. Site do jornal O Jogo. Primeira notícia. Jorge Jesus fala de saída do Benfica e comenta incidente com o Pizzi. Segunda, a fotinha dele. Jorge Jesus quer voltar ao Flamengo e coloca prazo para receber proposta. É isso aí, velho. Mas porque ele dá um prazo. Você até chamou atenção para esse prazo, né, Bruno? Ele falou, eu tenho até o dia 20. Até dia 20 aí. Vocês mandam até dia 20, se vocês quiserem, manda o que tá aí embora que eu venho. Aí é demais também, né? O Flamengo tem que fazer a agenda dele de acordo com a agenda do Jorge Jesus, né? Não, se não vier até dia 20, dia 21 eu vou negociar com também, como se tivesse 1000 propostas também, né? Que se conhece, não tem, se conhece assim concretamente. Fenerbahçe. Tem propostas? Fenerbahçe fez proposta, o Jorge Jesus. Fenerbahçe, mundo árabe, e talvez ele era um nome forte para a seleção brasileira também. Eu ouvi falar que ele reuniu a comissão técnica e falou, vamos voltar a trabalhar? Disse que ele reuniu. Que ele deu um jantar, reuniu a comissão, vamos voltar a trabalhar, chega.
Vamos voltar a trabalhar. Chega de folga. Um parceiro meu de Portugal me falou também. Ó, tem uma pessoa ligada a ele, tá me ligando aqui agora, então fala aí, Vampeta, só pra eu conversar com essa pessoa rapidinho. Então vem mim aqui, ó. A parada é o seguinte, ó. O Jesus de Arimateia. Vai lá. Traíra. Vagabundo. A verdade. Quem esperava isso, professor? Uma Quem coisa... esperava? Ó, ele animou. Ele com a camisa da escola de samba, então assim, King era rei. Rei, era, que era o nome do camarote. Uma coisa, ó, porque eu falo, desfile de escola de samba, e eu já fui muito. É minha praia, né? Já desfilei muito, muitas beldades. Eu ia, às vezes nem escutava o samba, não queria nem o samba. Meus olhos eram voltados para outras coisas. Eu sei. Mas Só sabe, só me acompanha muito bem há longos anos. Copa do Mundo, mas, tudo. Claro, mas a gente... Então, quando o cara vem pro desfile, que não é o desfile oficial, que, ó, sai ali, ó, Mangueira, sai Beija-Flor, Grande Rio, Portela, é todo mundo, viu, organizadinho. As baianas não pode cair uma pena que perde ponto. O cara vem no carnaval no desfile das campeãs, tá todo mundo bebo. Ninguém vai atravessar o oceano pra ver só o desfile das campeões, que é uma baba. Não, e um local discreto, Os que não tem ninguém. não aparece, a harmonia não toca, é tudo uma confusão. O local... Não, ele veio com esse objetivo. Agora, também com o objetivo Dá de notícia expor... aí. Não, tô tentando, o cara me ligou, eu não atendi, porque eu não tava acordado o microfone ainda. Aí, Tô Renato tentando Maurício retornar. Prado, não quer te atender não, porque Agora, roubou a deixa mensagem. o seu like, hein, galera? A gente tem 34 mil pessoas aqui com a gente no YouTube. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Vote na enquete. Por sinal, como é que tá a nossa enquete aí? Quem que tá ganhando? Se é a favor do Jorge Jesus voltar ou não? Tava 54% pra volta. Olha aí, ó. Mantém. Você aprovaria uma possível volta do Jorge Jesus ao Flamengo? Sim, 54%. Não, 46%. Agora, como torcedor, vocês já falaram, a gente já falou aqui da ética, realmente não foi uma postura legal. Como torcedor do Flamengo. Gente, eu passei no Flamengo uma passagem muito rápida. E a frase minha que tá aí, sobrou dinheiro pra Jesus, sobrou dinheiro pro Domenech. Dinheiro pra pagar tudo pra que é Rogério multa, Ceni. Ô, Martelinho, ele tá falando aqui, ó, os caras que torcem pro Flamengo na Vila Maria. Meu irmão, eu torço pro Corinthians. Volta, Jesus, vamos ganhar o Mundial aí, ó. Eu tô falando. Torcida do Flamengo. A torcida do manda Flamengo. Pra cara aí, não manda pra mim, não. A torcida do Flamengo hoje, o torcedor, ele tá eufórico aqui, ó, com esse pronunciamento. Martelinho, volta, Jesus, vamos ser campeão mundial. Aí, ó. Caralho. É isso. E é Aqui, ó, essa, a torcida... e é eu essa não tô pressão. Flamengo, não. É essa pressão que a diretoria do Agora, Flamengo vai como sofrer tem com notícia do Jesus em Portugal agora, olha outra aqui, ó. Aí. Jesus, Vitor Pereira é o melhor treinador português do Brasil. Quem falou isso? O Jesus falou isso? Falou isso também. Ou seja, ele nem botou o Paulo Souza e o Abel Ferreira. Mas o Palmeiras do Abel Ferreira é a equipe que joga o melhor futebol do Brasil. Jesus acende uma vela pra Deus. Então, olha a confusão que ele arranjou. É melhor. ó, o Jorge Jesus, ele arrumou confusão com o Paulo Souza e com o Abel Ferreira, que é o queridinho do Brasil hoje. Mas ele elogiou o Abel, falou que é o Abel... Não, elogiou, mas ele falou que o melhor treinador Melhor é o Vitor português Pereira. do Brasil é o Vitor Pereira. Vitor Ele Pereira. podia falar, não quero falar sobre isso. É lógico. Ele crava. O E melhor... ele nem falou nem do Botafogo lá, né? Não, que nada, não. Aí ainda arrumou confusão com o pai. Pô, Jesus, Eu acho que o objetivo foi infernizar. Jesus infernizando. Tá com o diabo no corpo esse nem Jesus, isso cola. Jesus infernizando. Aí é Tô vendo demais. aqui, olha. Ele ó, veio. tem outra aqui, ó. Tá louco. Jorge Jesus diz ter recusado Atlético Mineiro, Corinthians e Fluminense. Ó, no Brasil só Não, me mas isso interessa já treinar tinha- o Flamengo. Mas ele falou que foi convidado pelos três, né? Não foi? O Atlético sim. Mas os outros... foi Atlético e Corinthians. E foi ter o Fluminense Ele foi. também. Agora, ele comprou também uma briga com o Abel Ferreira, hein? Porque, pô, você falar... Ele podia falar, são treinadores diferentes. Ele banca que o Vitor Pereira é o melhor treinador português do Brasil. E ele foi ver um jogo de um amigo dele, jantou e não falou o nome do cara. Não, mas ele Dá não é fumaça. obrigado a falar que o amigo... Aí, amigo é amigo, irmão. Você falaria, então, que o Luiz Pô, Castro é o melhor treinador do futebol Eu brasileiro? tô falando que esse filme é melhor do que o que eu vi mesmo. Netflix. Vai dar um negócio Professor, legal. Vai ser professor, bacana. E na primeira entrevista do Abel?
Porque imagino que na próxima entrevista. Palmeiras ganha aí. Não importa, o Palmeiras ganha, empata e tal. Tudo bem. Alguém vem dar uma cutucada. Alguém vai perguntar, professor, o senhor está acompanhando a repercussão da chegada no Brasil do professor Jorge Jesus? Tem que fazer uma pergunta respeitosa. De ética, de trabalho, de dar sequência. O que o senhor acha? O senhor falou tanto sobre a dificuldade dos técnicos brasileiros, professor Abel Ferreira, a dificuldade que aqui não se tem paciência. O senhor fez isso. O Piperno até fez um relatório e me passou, por isso que eu estou colocando aqui isso. Aquilo que o senhor falou sobre os técnicos. Né? E o professor Jorge Jesus veio ter isso. O senhor tem alguma opinião a respeito? Ele pode falar ou pode não falar. Mas, de qualquer maneira, é uma pergunta que cabe ao professor Abel Ferreira. Em cima disso que o Piperno, o Asmar, vocês todos falaram aí. A pergunta cabe, não cabe? Professor, palavra de Deus, Piperno. É verdade, ó. A verdade é o seguinte. O Jesus mesmo, que está lá em cima mesmo, o nosso, ele foi tentado. O Satanás, ele foi no deserto, não comeu, sofreu, ficou ali. Esse aqui nem precisou, só foi de uma cutucadinha que ele já veio e entregou todo mundo, já pecou de vez, tá fazendo uma fumaça aí, ó. O mundo todo. Arranjou a fumaça. O de verdade ficou lá e não vou comer, não vou nada, pai, suando, sofrendo no deserto. O daqui falou o quê? Eu vou ir pro carnaval, no desfile das campeões, que é mais baba ainda. Todo mundo, vou jantar com os caras, jogador. Vou ver jogo do Botafogo com o outro. Vou dar entrevista para uma das maiores emissoras do mundo, pra Globo. Aqui que comeu mosca. Quem comeu mosca nisso? O quê? Quem comeu mosca ficou aí, boiando na parada. Boiando. Menino do Lebron tá falando. Tira da encontrou o cara no restaurante com a equipe da Jovem Pan. E não tava sozinho não, meu professor. Que se dá uma confusão, tem Bruno. Chacon. Só gente forte. Mas não ia tomar um pau sozinho, ia tomar um pau com todo Guilherme, mundo. Gabriel. Ia tomar um pau com todo mundo junto. Só Chegou gente um cara forte. lá, quis sair pela porta do fundo. Essa notícia era pra nós aqui. Não, e na teoria da conspiração, há também, pode ter acontecido, a pergunta do Jorge Jesus: onde ele janta? O pessoal Onde está o pilhado? Onde ele costuma passar, tipo, acaba o programa, vai lá, porque não vai dormir, a noite é sempre intensa, precisa ir alimentado. Então, onde ele vai se alimentar? Aí o departamento de inteligência informou ao Jesus: olha, ele costuma ir tal lugar. É lá que eu quero jantar. Agora, pode ter falando acontecido em isso. Jesus, Sério, se ia gastar 40 milhões com um atleta que pra mim ele joga muito, né? Mas não tem mais jeito de ficar no Flamengo. Não vai ficar. não vai. O Ia dar em torno de 40 milhões, né? Não, mais. Mais, Mais 10 milhões e meio de euros. É 55 milhões de reais. Que o euros agora caiu um pouquinho, mas daqui a pouco sobe de novo. Então, se tiver que tá essa fumaça toda, rede social, torcida se manifestando, não sei o que, papá, diretor do Flamengo, ó, meu irmão, Paulo Souza, a bola é assim, você não vai sair perdendo nada. Toma aqui, tchau. Você faria isso? Se eu sou presidente do Flamengo, sei que tá uma pressão grande em cima de mim. Que meu irmão falou, o treinador que ganhou tudo nos últimos anos, fazendo o time jogar bem, o clube não é meu. O clube não é do Landim, ele tá de passagem. Ele está presidente, né? E aí, sabe de uma? Vamos acabar logo com isso para ver o que é, ou se a sequência mesmo de título vai voltar e o futebol bom. Ó, lava minhas mãos, tá aí, ó, tá de volta. Não é isso que a maioria queria? Porque às vezes a voz do povo não é a voz de Deus, né? Nem de Jesus. E sabendo que tem uma resistência. Porque tem uma resistência com Marcos Braz, de conselheiros, de um lado político muito forte no Flamengo, que pode pressionar ainda mais depois disso. O Marcos Braz, ele acho que não fica mal, acho que eles dois sentam pra tomar. Não viu? Ele é meu amigo, a gente senta pra tomar café, vou em Portugal. Ô, meu irmão, você falou lá que eu não fiz esforço, você falou aqui, eu falei que foi você, vamos tomar um café, vamos resolver, vamos voltar a ganhar títulos. Do jeito que o Braz é boleirão, ele não é boleirão, não? Ele é boleirão. Ele é boleirão. Tá aqui, ó, de volta. Falando em boleirão, galera, aqui audiência, 34 mil pessoas ainda com a gente. Deixa o seu like, é muito importante. Daqui a pouco a gente continua, o Vamp vai falar aí da atuação do Rodrigo, né? O cara que classificou o Real Madrid pra final da Champions. Mas agora a gente vai eleger o lance Tectoy. Ou seja, aquele lance que marcou a rodada. Pra vocês, eu pergunto, qual foi o lance? As opções são as seguintes. Gol do Arana, América Mineiro 1, Atlético Mineiro 2.
Terceiro gol do Rafael Veiga, Petroleiro 0, Palmeiras 5. E o gol do Pedro, Tadieres 2, Flamengo 2. E ainda tem a quarta opção, pênalti defendido pelo Cássio, Deportivo Cali 0, Corinthians 0. Para mim, o lance tectói da rodada foi a entrevista do Jorge Jesus pro Renato Maurício Prado. Foi aí. Eu vou no Pedro defendido pelo Cássio, senão o Corinthians estaria fora hoje da Libertadores. Quê? Se o Desportivo Cali ganha, o Corinthians estaria fora da Libertadores. Eu concordo. Agora, sem a zoeira, pra mim o lance tectói da rodada é a defesa do Cássio no pênalti. Bruno. Também vou no Cássio pela importância. O gol, eu tava dúvida, o gol do Veiga foi bonito, mas do Cássio foi mais importante. Vanderlei. Ponto precioso. O Cássio deu um ponto precioso pro Corinthians. Estaria eliminado. De perna. Cássio, goleiro de jogo grande. E outra, o Cássio que passou tudo que ele passou, então merece esse lance tectói. E, ó, galera, o jogo continua aqui com a gente. Aliás, não tem como falar em jogo e não lembrar, né, de games e eletrônicos. Quem é um pouco mais das antigas, com certeza vai lembrar de jogos como Atari, Pense Bem, Mega Drive, Master System. E por que eu tô te falando tudo isso? É simples, é porque eu tô falando da Tectoy, a marca por trás desses games e eletrônicos de sucesso e que agora também é automação comercial. Isso quer dizer que além de ser uma marca com muita história, agora também é uma empresa atenta às novidades para o seu comércio. E quando eu digo novidades, eu estou falando de soluções para automação comercial, com opções que vão de quiosques de autoatendimento a PDVs inovadores e muito mais. Com as soluções da Tectoy, você e seus clientes terão a melhor experiência no atendimento e gestão no varejo, pode ter certeza. Agora que você já sabe que a Tectoy também é automação comercial, não perde mais tempo não. Aponta o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui embaixo na tela ou acesse tectoy.com.br para saber mais sobre as soluções inovadoras para o seu comércio. Tectoy agora também é automação comercial, uma nova fase para o seu negócio. Tectoy, o patrocinador aí do Bate Pronto. Vamp, Rodrigo deu show na Champions League, porque as câmeras só mostravam o Benzema. É um pouco também injusto isso, claro. Ele é o cara do time, ele fez o gol da classificação, provavelmente vai ser o melhor do mundo nesse ano. Agora, a câmera ontem tinha que estar no Rodrigo. O cara entrou no jogo, fez um gol aos 45. Passe do Benzema. Tá bom. E fez um gol aos 46. Não dá. Ele, pra mim, foi o herói do jogo. Você discorda? Não discordo, não. O que você tem a dizer sobre a atuação do Rodrigo? Jogador importante, você vê como é que é, né? A gente trabalha com futebol, eu como ex-atleta, você vê, eu fico imaginando o torcedor. Eu tava em casa assim, eu pensando comigo, né? E eu ainda acho o Guardiola um dos maiores treinadores da história. Tá entre os 3 maiores da história. Aí eu digo, rapaz, o City deitando e rolando, eu digo, rapaz, o Guardiola é fera mesmo. O Real Madrid sem chance nenhuma. E eu falava assim, o Ancelotti, pô, não vai mudar? Também é um monstro, né? 4 Ligas dos Campeões o Ancelotti tem. Aí o que acontece? Em 6 minutos muda tudo. Aí muda os comentários tudo, o Rodrigo entra, né? A cavalaria tinha saído do meio campo, Casemiro, Modric e Kroos. Aí entra o Camavinga, o Rodrigo resolve a parada. É bom Camavinga, né? Joga demais, joga demais. Que contratação. E não é por causa desse jogo, não. Ele sempre joga, entra e joga muito. E agora o maior clube do mundo, o gigante, né? Que fala assim, ó. Não jogou nada, mereceu ser eliminado. Arrebentou com o Paris Saint-Germain, não jogando aquela bola toda. Arrebentou com o Chelsea. E agora com... E tudo em questão de minutos, né? Não, e que campanha, né? Só pegou o gigante, só pegou os favoritos. E agora pega o Liverpool que faz rever aquela final de 2018, onde o Salah sai machucado e ainda fica de fora de 2 jogos da Copa do Mundo. E o Carlos, o goleiro, né? fundou o Liverpool. Mas, Vamp, o que falar, é até um pedido do Bruno, né, lá do nosso YouTube, o que falar do Rodrigo? O jogador Rodrigo, a sua expectativa para o futuro do Rodrigo. Com essa família dele toda. A atuação do Rodrigo em campo, posicionamento, pontos fortes do Rodrigo. Velho, nos últimos jogos, você vê... E não foi esse jogo, não. O jogo contra o Chelsea mesmo, né? O Modric que dá passe do Modric, ele faz o gol. Quer dizer,
novo, como eu falei pra você, tanto ele, não é só ele o Vinícius Júnior. Quem joga no Real Madrid tem que estar todo ano bem. Porque o Real Madrid não tem isso. Eu vi o Real Madrid vender o Di Maria sendo o melhor jogador da final da Liga dos Campeões. Então, pro Rodrigo e o Vinícius Júnior, o conselho é esse. Que nem o Casemiro tá lá há muito tempo. E dá conselho pra ele. Tem que estar sempre batendo metas. E o Rodrigo foi destaque, mas eu tava olhando nos jornais internacionais só deu o Benzema. Só apareceu a foto do Benzema, como você falou. Então, eu queria só dar um detalhezinho sobre o Rodrigo. Eu não tenho o número exato, mas depois o Bruno está com a tela aberta e talvez descubra. Mas quanto foi a venda do Rodrigo para o Real Madrid? Vanderlei, estamos de volta à Rádio Jovem Pan. Você que está no YouTube, deixa o seu like, hein? Hoje a gente chegou pertinho do recorde. Nosso recorde foi na sorteio da Copa, que aí foram mais de 80 mil pessoas. E depois 37 mil. Hoje a gente bateu 34.500 pessoas aqui na live. Deixa o seu like. É muito importante pra gente. Rápido, eu queria dizer que eu não tenho o número exato, mas eu não lembro qual foi o valor da venda do Rodrigo para o Real Madrid. Se não me engano, 40 milhões. 45 milhões de euros. 45 milhões de euros. Eu estava entre 40 e 45. 45 milhões. Ontem, um jornalista espanhol disse que o valor hoje, na visão do Real Madrid, né, do Rodrigo, é em torno de 350 milhões de euros. Né? Eu só estou falando isso para você ver que a visão do clube que contratou o cara certo. Aconteceu isso com o Rodrigo, aconteceu isso com o Vinícius Júnior, da mesma maneira. Isso aí. Não é isso? Teoricamente, contratou na baixa e hoje valem um dinheirão. Jogador de 23, 25 anos, daqui não tem mais mercado em time grande lá. Vai pro pelotão intermediário. Tem Real que Madrid destacar lá para tentar. Agora, eu acho que nós falamos disso algumas semanas atrás, desses caras que vão arrancar pertinho da Copa, em cima da hora. Jogador. A decolagem na hora que o avião partir. Aí alguém anunciou, ainda tem mais 2 vagas aí. Na hora que o avião partir pro Catar, vai ter uma bunda diferente lá. Uma ou duas. O Rodrigo tem boa chance. Diferente. Com 26. O Rodrigo tem boa chance de ir para a Copa. A comissão técnica da seleção gosta muito dele. E ele esteve nas últimas 2 convocações. Nas 2 convocações desse ano ele foi. Eu acho e a comissão gosta bastante dele. Eu acho ele tecnicamente melhor do que o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior com muito mais força que ele. Eu acho que o Real Madrid vai ceder 4 jogadores para a seleção brasileira na Copa. É muito provável. Militão, Casemiro, Rodrigo e Vinícius. É bem possível, sim. Pelo rendimento do Rodrigo, ele pode conquistar uma vaga. E tem uma outra coisa, o Pilhado, é o seguinte. Fez gol. O Tite, ele adora o Ancelotti. Quando assumiu, foi lá conversar com o Ancelotti antes e tal. Deve conversar toda hora. Fala, o treinador que ele se espelha na Europa. Exatamente. Né, e os meninos, como é que estão aí? Pode levar, que isso aí é bicho ganha. E o Ancelotti, você vê que a gente tá falando de um jogo super importante com o Real Madrid, que é o maior clube do mundo, contra o City. A gente não citou o nome do Hazard. Não citou do nome do Bale. Aquele outro atacante também que veio o alemão, né? Não, o Jovic. Jovic. Não sei nem se ainda tá lá, né? Tá. Olha só. Quem teve que entrar para resolver foi o Rodrigo. Não, e os brasileiros do Real Madrid, eles são protagonistas. Porque você tem Rodrigo, Vinícius Júnior e o Casemiro, e o Militão ainda. Sim. E o Marcelo que jogou demais lá. Mas Marcelo hoje não é mais protagonista. Anos, mas assim eu tô falando. E o Marcelo que também contribuiu para esse Real Madrid com 5 títulos. O Marcelo ganhou 4. Da Champions, sim. O Marcelo é o maior vencedor da história do Real Madrid. Ele, com o título espanhol no fim de semana, ele se tornou o maior vencedor da história do Real Madrid. E ainda pode ter mais uma Champions League. E um capitão estrangeiro depois de milhões de anos. Né? Sim, ele é o capitão. Quando ele tá no campo, ele é o capitão. E tá na hora do mundo da bola reposicionar o tamanho do Ancelotti nessa história dos maiores técnicos do mundo. Porque o cara ganha, aliás, campeão nacional em 5 ligas. Título, ele é o principal, né? 4 Ligas dos Campeões, mas tem como jogador, né? Tem são 3 como treinador. 3 como treinador e uma como jogador. São 4, mas como treinador são 3. Eu acho que 3 o Guardiola... uma pelo... O Guardiola e o Klopp não são vencedores como ele. Em número de títulos, o Guardiola tem mais, só que... ele ganha pelo Milan, né? Como jogador e treinador. Sim. E depois... Ele ganhou no Real como treinador. Ele era do Real em 14, né? E Real Madrid. Tem 2 no Milan como treinador e uma como jogador. Não, e ele é mais vencedor como treinador do que o Guardiola e o Klopp. Liga dos Campeões. Que são os caras hoje. Em Liga dos Campeões, sim. Porque Liga dos Campeões conta mais, óbvio.
E ele conquistou os títulos das 5 principais ligas na Europa. Ligas, sim. Ele foi campeão inglês, italiano, alemão, francês e agora espanhol. Então, pô, tem que respeitar. Esse cara é um absurdo. E, ó, são vários brasileiros, se eu não me engano, são 8. Do título nacionais aí, que eu acho mais importante é ser campeão inglês, que ali é duro. Agora, sei na Alemanha não ser campeão com o Bayern de Munique, e até eu sei lá, eu vou ser campeão. No Milan, naquele Milan lá. São 8 brasileiros na final. É dia 20, São 8 brasileiros. O prazo do Jesus é dia 20, não é isso? É, dia 20. Só pra... Não vai dar notícia que saiu agora. Não. Mas aquela história que você falou, como você sabe? Lembra aquela história lá? É que esse programa é de informação. Então, eu queria só dar os jogos que o Flamengo tem até o dia 20. Vamos lá. Tem o Botafogo, depois enfrenta o Alto, né? O Alto do Piauí. O Ceará, a Católica, que é no dia 17. Depois tem um jogo no dia 21, mas aí o Jesus já terminou o prazo. Não, ou foi embora ou acabou o prazo. Chega, acabou, esperei demais. Aí no dia 21, que é um sábado, o Flamengo enfrentará o Goiás. Então ele tem 1, 2, 3, 4 jogos pela frente até o dia 20. Só para fazer... Daquela história que você conta do Maradona, como é que você sabe? O presidente do Santos que ia contratar o Maradona. Bom. Como é que ele... E, ó, se você quiser falar agora, o Jesus já assinou. São 8 brasileiros na final da Champions, hein? A gente falou os 5 aqui do Real Madrid e no Liverpool, Firmino, Fabinho e Alisson. E aí os 3 titulares. Ou seja, futebol brasileiro, que a gente tanto fala... 6 titulares em campo. A gente tanto fala que o futebol brasileiro não tem material humano. Tem muito. Como não tem material humano? Olha isso. E tudo protagonista. E se passasse, o Firmino esse ano não. E se passasse o City, teria também brasileiro pra caramba. Teria o Gabriel Jesus, o Ederson e o Fernandinho. Não, vai ter mais brasileiro em campo, considerando 6 titulares, do que qualquer outra nacionalidade. Mais do que inglês e mais do que espanhol. Sim, o Liverpool não tem 6 ingleses titulares e o Real Madrid não tem 6 espanhóis titulares. Mas juntando tudo vai dar 6 brasileiros titulares. O Real Madrid só tem um espanhol titular, né? Que é o zagueiro, né? Agora o lateral direito. Quem é o favorito pra essa final? Quem que você apostaria? Eu? Rápido, só fala. Caralho, Salah. Eu sou Real Madrid. Não, eu sou Real Madrid. Tá bom, pra mim, Liverpool. Bruno. Liverpool. Vanderlei. Real Madrid. Real Madrid. Então, falando em aposta, o Chacon tem uma dica aí pra dar pra vocês. Aqui no Bate Pronto, vai que é tua, Chacon. Já corre lá, o vaidebob.com tem as melhores odds para você apostar nos seus esportes favoritos, além de te oferecer diversas dicas e promoções. Falando em promoção, o Bob lançou mais uma. Depositou, ganhou o triplo. É isso mesmo, deposite a partir de R$50 e o Vai de Bob garante sua diversão com 300% do valor de saldo em bônus. Utilize o cupom PAN3. Em letras minúsculas, hein? PAN3 em numeral e aproveite. Que tal você usar os jogos com times brasileiros desta quinta-feira já para testar o bônus, hein? Então se liga em alguns jogos de hoje. Hoje tem na Sul-Americana, Everton de Vinha del Mar, lá do Chile, contra o São Paulo e Universidade Católica do Equador contra o Santos. Pela Libertadores, o Fortaleza pega o River Plate e o Red Bull Bragantino, o Vélez Sarsfield. E lembre-se, o cupom é válido para ser usado apenas uma vez. Não se esqueça de verificar os termos e condições lá no vaidebob.com e bora curtir, né, pessoal? Bob, a casa de apostas que vai turbinar os seus lances. Na dúvida, você já sabe, sempre vá de Bob. Olha aí, ó. Então, fica a dica aí pra galera, né? Do Vai de Bob, pra galera que vai fazer aposta. E a gente vai pra um break no YouTube, hein? A gente vai pra um break rápido no YouTube, mas a gente volta já já. Então fica com a gente, que a gente ainda tem alguns minutos aí de debate sobre a Champions League. Conheça a Avancar Proteção Veicular. Com nossos serviços, você tem total segurança para o seu veículo. Em uma colisão, você terá de gastar de 5 a 7 mil reais no reparo. Porém, com a Avancar, você fica livre desse prejuízo, pagando planos a partir de R$ 89 ao mês. Coberturas contra roubos, furtos, perda total, incêndios, além de contar com outros benefícios como monitoramento, rastreador e assistência 24 horas com atendimento em todo o Brasil. Avancar, qualidade e confiança quando você mais precisa. Ó, estamos de volta, hein? De volta ao YouTube. Agora, teve aí uma polêmicazinha aí com relação à final da Champions.
O Salah, depois que o Real Madrid ganhou, primeiro o Salah falou que ele queria pegar o Real Madrid. Porque teve a ele final em machucou, Kiev. Eu Sérgio estava Ramos. na final em Kiev, que o Sérgio Ramos dá uma entrada bem violenta nele. Deixa ele 2 jogos fora da Copa. Né? Aí, ó. E ele coloca, temos contas a acertar. Ele mandou essa postagem depois da vitória do Real. Ele se machucou naquela final. E outra, aquele goleirão, o tal de Cariús, entregou a paçoca. Foi. Eu sei porque eu fiquei revoltado. Eu tava na final, no estádio. Eu falei, não é possível que esse cara vai acabar com a minha experiência da final. O cara frangou tudo. Você O cara foi torcer acertou pro Liverpool, então, pelo que eu entendi. não, eu queria ver um jogaço. E tava sendo um jogaço, só que o cara entregou tudo que é gol, gente. Aí teve gol de bicicleta Bale, do sim. Bale. Então, o Salah meteu essa, mas o Salah não é um cara polêmico. Ele postou primeiro que ele queria o Real Madrid e depois que tem contas a É um acertar. grande momento e isso tirou também da Copa do Mundo. Não foi só na final. Ele volta a jogar na Copa do Mundo no 3º jogo, né? Os 2 primeiros jogos com a seleção do Egito ele fica de fora. E ele não pode ir de novo, porque o Egito não foi, né? Quem foi agora foi o Senegal. Isso é legal. Ganhou, então ficou aquilo, né? Mas tem tudo para ser um grande jogo. Mas não era o esperado, né, Bruno? Uma postagem polêmica do Salah antes da final. É desafiador. Sim, porque não se é? ele perde também, ele vai ter que Ó, escutar. se é em 2 jogos, eu apostava no Liverpool. Mas como é um jogo só em Paris, Quer apostar fica muito comigo? aberto. Mas uma aposta pra gente vir pro programa. Alguma graça pro programa. Pô, vale a pena. Eu Velho, aposto no Liverpool. velho, do jeito que você tá aí, que data é a final? Dia 20. Não. 28. 28. Do jeito que você tá apaixonado por Jesus, é capaz de você não aparecer mais aqui e ficar no Rio de Janeiro. no final Pode de semana. ser. Tá bom, mas a gente não pode apostar, não? Mas você falou um negócio Não é preocupante jantar. agora. Tem que ser Você alguma quer coisa pro sair. programa. Eu venho Até de lá a gente Toureiro pensa. de novo, A gente alguma pensa coisa assim. nisso aí, a gente pensa até lá. Então tá, vai ter uma aposta eu e o Vamp. Eu sou Liverpool, ele é Real Madrid. Bom, galera, a gente tem que encerrar o programa. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje aí bem perto do nosso recorde. 35 mil pessoas quase aqui no YouTube. Ó, o Vamp, ó, lava as mãos. Não, posso Pilato. Não vejo crime nesse rapaz. Deixe seu like aqui no YouTube e se inscreva no canal da Jovem Pan Esportes aqui no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado a galera da rádio também. E uma boa tarde para todos vocês. Bate pronto. Oferecimento Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil OneBet. Vai de bob.com.